Bem-vindos à resolução de questões número 3 de Direito Penal, continuando a analisar o exame de ordem unificado, questão 58, já da prova da FGV. Questão 58. A respeito do regime legal da prescrição no Código Penal, tendo por base a ocorrência do fato na data de hoje, assinale a alternativa correta. Conforme estamos vendo, a questão trata da prescrição. O que vem a ser a prescrição? Prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão do decurso de prazo. Este poder de punir é chamado de ius puniendi. Nós temos a prescrição da pena da pretensão punitiva, prescrição da pretensão punitiva, e nós temos a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva se dá até o trânsito em julgado da sentença condenatória e a executiva após o trânsito em julgado, já na fase de execução penal. Vamos então analisar as alternativas. Letra A. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Veja, a questão está falando da prescrição. Qual delas? Depois da sentença condenatória ter transitado em julgado para quem? Para a acusação. Transitou em julgado para a acusação, diz a alternativa. A prescrição é regulada pela pena aplicada. Pena aplicada. Nós temos a previsão da pena em abstrato e a pena aplicada. É diferente. Pena do furto, 1 a 4 anos. Pena aplicada, 2 anos. Para verificar se houve prescrição, eu vou olhar para qual pena? Pena aplicada. Muito bem. Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Está dizendo que a prescrição só se inicia após a denúncia ou queixa. Não existe prescrição antes da denúncia ou queixa, ou seja, da data do fato até a denúncia ou queixa. Vamos ver o artigo 110, parágrafo 1º, e verificar se a alternativa está correta. Vamos lá. Artigo 110. Confira comigo aí no seu caderno, no seu código, para verificar se estamos corretos. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. O que nós queremos está aqui no parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Praticamente uma cópia do parágrafo 1º, só não constando esta parte que está grifada, ou depois de improvido seu recurso. Isto não torna a questão errada, porque a questão não está falando que é apenas com trânsito em julgado para a acusação. Não. A questão optou por usar uma das hipóteses. Aqui diz: depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação ou improvido seu recurso. Regula-se pela pena aplicada. Então, no exemplo que nós demos, pena do furto é de 1 a 4 anos. Pena máxima em abstrato é 4 anos. Mas a pena aplicada foi de 2 anos. Para a contagem da prescrição, eu vou levar em conta a pena prevista no Código ou a pena aplicada? Pena aplicada. Agora vem a segunda parte. Presta bem atenção. Não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Explico. É o seguinte: para fins de contagem de prescrição, antes desta lei que estamos vendo aqui na tela, 12.234 de 2010, havia a prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa. Data do fato até a data do recebimento da denúncia ou queixa, que é a fase chamada de investigativa, que é o que nós conhecíamos também como prescrição retroativa. Tudo bem? Retroativa porque eu estou com a pena aplicada e voltando no tempo, lá na data do fato, para verificar se entre a data do fato e a denúncia ou queixa já ultrapassou o tempo da prescrição. Ou seja, no nosso exemplo, mais de 2 anos. Isto não existe mais de acordo com o parágrafo 1º. Não pode mais ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Pode ter prescrição retroativa? Pode. Na instrução criminal, do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. Se entre a denúncia ou queixa e a sentença ultrapassou o prazo de 2 anos, no nosso exemplo, houve a prescrição retroativa. O que não existe mais é a prescrição entre a data do fato e a denúncia ou queixa. Por quê? Porque o parágrafo 2º, que fazia tal previsão, está revogado. Portanto, já acertamos a questão. É a letra A. Vamos seguir para estudarmos o direito penal. Pode ser que na próxima prova estas alternativas estejam novamente de uma outra forma. Letra B. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, independentemente do prazo estabelecido para a prescrição da pena de liberdade aplicada cumulativamente. Letra B está dizendo o seguinte: a prescrição da pena de multa é de 2 anos e independe do prazo estabelecido para a prescrição da pena de prisão, aplicada cumulativamente. Vamos ver, já sabemos que está errada, obviamente,
Mas vamos verificar o artigo 114 e achar o erro. Vamos procurar o erro. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, primeira regra, em 2 anos, quando a multa for a única cominada. A multa é a única cominada ou é a única aplicada. Só nesta hipótese, 2 anos, quando for a única cominada ou a única aplicada. Segunda regra, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade. Portanto, esse prazo pode variar. Pode variar 3, 4, 6, 8 anos. Então, a multa seguirá o prazo da prescrição da pena de prisão. Quando? Quando a multa for alternativa. Multa alternativa. Ou cumulativamente cominada. Ou, mais uma hipótese, cumulativamente aplicada. Quer dizer, então, se a multa for alternativamente cominada, alternativamente ou cumulativamente, quais são as conjunções que nós vamos usar? Se ela for alternativa, ela é prevista como ou. Pena de prisão ou pena de multa. Se é cumulativamente cominada, o tipo penal diz pena de prisão e multa. Terceira hipótese, cumulativamente aplicada. O juiz aplicou a multa e a pena de prisão. Então vamos rever novamente. Primeira regra, 2 anos de prescrição, quando a multa for a única cominada ou a única aplicada. Segunda regra, segue a prescrição da pena de prisão, quando for alternativamente ou cumulativamente cominada. Ok? For alternativamente ou uma ou outra ou cumulativamente cominada. Prisão e multa. É previsto. Cominada quer dizer previsto lá no tipo penal. Pena, exemplo, 1 a 4 anos e multa. Isto é cumulativamente cominada. Cumulativamente aplicada. O juiz aplica uma pena de prisão e também aplica a pena de multa. Entendidos? Muito bem. A questão está errada por quê? Porque está dizendo que independe do prazo estabelecido para a prescrição. Não independe. Neste caso, prescrição da pena de liberdade, pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente, depende da pena de prisão. Não é 2 anos. 2 anos, quando vai ser? Quando a multa for a única cominada ou a única aplicada. Vamos em frente. Letra C. Se o réu for citado por edital, permanece revel e não constitui advogado, fica suspenso o processo, mantendo-se em curso o prazo prescricional
que passa a ser computado pelo dobro da pena máxima cominada ao crime. O tema está regulado pelo artigo 366, 366 do Código de Processo Penal. Misturaram uma questão de penal com processo penal, mas o tema é o mesmo, prescrição. Então vamos ver. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Preste muita atenção, porque a alternativa está dizendo que mantém-se em curso o prazo prescricional. Está errado, totalmente errado. Acusado citado por edital. Agora veja, nesta hipótese, só nesta hipótese, acusado citado por edital. E se o acusado for citado pessoalmente? Não se aplica esta regra. Acusado citado por edital não comparece, não constitui advogado, ou seja, não dá a mínima para o processo, consequências deste ato, consequências desta omissão. Suspende o processo e suspende o prazo prescricional. Se o prazo prescricional não fosse suspenso, apenas o processo, o que teríamos? A impunidade. Por isto que o prazo prescricional também está suspenso. E por fim, letra D, são causas interruptivas do curso da prescrição previstas no Código Penal, dentre outras, o recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, a publicação da sentença condenatória ou absolutória irrecorrível. As causas interruptivas estão no artigo, anote no seu caderno, 117. O curso da prescrição interrompe-se. Veja que não estamos falando em suspensão, estamos falando em interrupção. Primeiro, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos ver se tem na questão. Recebimento da denúncia ou queixa. Está aqui. Segunda, pela pronúncia. Pela pronúncia. Terceiro, pela decisão confirmatória da pronúncia. Não está aqui, mas tem a expressão dentre outras, não tem problema. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Publicação da sentença condenatória, o erro está aqui, absolutória. Somente da sentença condenatória. Óbvio, porque se o réu foi absolvido, não há que se contar prescrição. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.